Olá, está no ar o Sem Arrodeio, seu podcast aqui da rede ANC. Nessa semana a gente começa esse episódio falando sobre a última pesquisa Quest, que avaliou o governo Lula e também fez uma projeção do cenário político eleitoral para 2026. Aqui comigo o professor João Paulo Bandeira, cientista político, doutor em Ciências Sociais, e Felipe Klisman. Os dois combinaram um look, não me falaram antes, então eu vim totalmente fora do tom. Fora do dress code. Fora do dress code, entendeu? Eu estou combinando com o Pablo, que é nosso operador que está ali de preto. Ninguém tá vendo. Ninguém tá vendo. Professor João Paulo, pessoal, eu chamei ele de professor porque ele foi meu professor, viu? Da especialização do MBA. Não, mas aí já tomou conta aqui já. Esse costume, meu Deus, eu quero perder, mas eu não perco. Todo mundo, cara, o professor chegou, o professor tá lá embaixo, é o professor. Eu quero a gente começar falando dessa avaliação, dessa pesquisa Quest do governo Lula. Como é que você viu essa avaliação? E o que foi que motivou essa avaliação, essa diferença aí nessa avaliação? Olá, Sueli, olá, Felipe, olá os que nos acompanham aqui pelos canais da rede ANC. A última pesquisa Quest, ela traz um dado que houve uma interrupção daquela ascendência que o governo Lula vinha tendo, da maré de boas notícias que estava acontecendo para o governo, né? Só que houve uma interrupção disso, e é justamente nesse momento da ação lá no Rio de Janeiro. Então a direita que estava nas cordas, ela consegue aí uma boia de salvação, que é justamente retomar esse debate sobre a questão da segurança pública, já que os debates que vinham sendo feitos, o governo estava ganhando todas, né? E principalmente também por algumas falas do próprio presidente Lula, né? Aquela fala dele bastante infeliz, que depois ele se retratou, mais uma vez dito, uma vez viralizado, uma vez divulgado. Então, de algum modo, isso vai reverberar na sua aprovação. A variação é dentro da margem de erro, é apenas um ponto percentual, mas a notícia é que nesse momento estancou aquela ascendência que o governo estava tendo. Então, essa é a primeira questão. E isso em todas os nichos que você vai procurar. Até mesmo no Nordeste houve uma queda, né, de uma variação para baixo dessa aprovação do governo. Também vem essa questão de que o dia a dia também é muito complexo, né? Então, nem sempre você vai estar de bem com a vida, e claro que o primeiro que você vai colocar a culpa é no governo, né? Isso aí também tem essa questão. Então, não tem como, se alguém já estava comemorando que era fácil, de barbada, a eleição, não é bem assim. Mas quando você olha para outra pesquisa que saiu também nesta semana, que vai falar sobre a própria eleição, né? E aí nós vamos ver aqui os cenários, que o Lula vence em todos os cenários. Só que qual é a questão? É que a diferença dele para os outros, né, que estava cada vez maior, nessa pesquisa diminuiu. Então, todos os candidatos dos governadores de direita, por exemplo, eles se aproximam do Lula, e principalmente o próprio Tarcísio, né? Então, quando é no segundo turno, como só são dois, se sai um de um, vai para o outro. Então, a boca de jacaré que estava abrindo demais, ela começa a fechar na pesquisa atual. Não é algo para direita comemorar, nem para o governo se preocupar demais, mas já mostra que os ânimos do eleitorado, eles são muito fluidos, né? Eles são muito flexíveis, eles vão ao sabor. E, aliás, a opinião pública é assim, né? O Durkheim chama a opinião pública de fatos sociais fluidos, né? Que ele vai e volta, ele dependendo das circunstâncias, ele pode mudar de forma abrupta, mas esse fato social fluido, a questão é como manter o governo à frente até a próxima eleição. Acho que essa é a grande preocupação do governo, tanto que na última semana o governo, e essa pesquisa não pegou esse movimento da última semana, que ela é de 6 a 9 de novembro, então na última semana com o golpe dado pelo Hugo Mota no governo, quando ele chama o Guilherme Derrite para poder ser o relator do projeto de lei que o governo
apresentou. Interessante é que nenhuma das teses que a direita levanta atualmente, ela consegue sustentar-se por uma semana. A semana passada parecia que não tinha mais jeito, era equiparar as facções ao crime, ao terrorismo. E logo, a crítica da opinião pública foi tão intensa, né? O barulho nas redes sociais, nas academias, de gente que diz, olha, que era uma ideia absurda, como nós falamos aqui, que era uma ideia absurda, e já mudou de uma semana para outra. Então, mostra que não há ideias consolidadas, né? Tudo é feito ali no sabor das ocasiões. O Derrite, ele foi escolhido relator e poucos dias depois já tinha um relatório pronto, né? Derrite é do ex-secretário de Segurança de São Paulo, é do mesmo partido do Tarcísio de Freitas, e tem uma foto de um jantar do Arthur Lira, do Derrite e do Hugo Mota, né? Não, e do Eduardo Cunha, né? Arthur Lira, Derrite e Eduardo Cunha jantando juntos, então claramente aí mais Essa mesa pesada, né? Eduardo Cunha. Carregado. Hein? Pesado. Então isso mostra o quê? Que as articulações estão sendo feitas não para poder resolver o problema, questão nenhuma. É questão eleitoral, é questão eleitoreira, né? O cálculo para poder tirar votos e capitalizar em cima de votos. Então é isso que está sendo feito no Congresso Nacional e ainda bem que essa ideia absurda de transformar facções criminosas em terrorismo, enquanto o mundo inteiro diz que não quer assumir que tem terroristas, a direita porque diz se isso. tiver terrorismo, qualquer outro país pode fazer uma intervenção aqui e se meter. Você já pensou se a gente estivesse nesse status hoje? O Trump já tinha invadido. Não, sem falar e os ricos foram para cima, porque poderia ter retaliações financeiras aos bancos brasileiros, né? Então a elite percebeu que isso era um absurdo, que não ia ser nada bom para quem ganha dinheiro no país, né? Portanto, foi uma ideia que é só mesmo eleitoreira. E aí eles dizem, mas a maioria da população aceita. Quando pergunta para a população se ela quer ou não terrorismo, ela diz que mas a população aterrorizada, ela acha que é a mesma coisa. Né? É a mesma coisa. Ela não explicam para ela o que é o terrorismo. Né? Isso, né? Que existem legislações internacionais dizendo o que é o terrorismo. Né? Porque uma coisa fácil para as pessoas entenderem é que para ser terrorismo teria que ter um motivo religioso, político, ideológico. A facção criminosa não tem. É a lógica do capitalismo. Ganhar dinheiro. Né? Não tem outra. E conquistar poder. E território. Pronto, não tem. Uma ideologia, um dogma, nada. E ocupa território, ocupa. Traz o terror. Mas eu não posso chamar cavalo de cachorro, porque cavalo tem 4 patas. Né? Então, cachorro é cachorro, cavalo é cavalo. Nós temos que, ainda mais, nominar as coisas é um problema. Né? O que nos acompanha, se lembrar, se gostar de ler, sabe que lá no Gênesis, Deus, quando fez o mundo, ele não deu nome às coisas. Quem dá nome a coisas são as pessoas. São os homens que nominam as coisas. E o que então dar nome é o quê? É você dominar aquilo que está fora. Né? Quando eu nomeio uma coisa, eu consigo me apropriar. Então, você nomear uma coisa que não você acaba fazendo ela ser. Né? Então, é um absurdo essa questão. Tentaram trazer no novo relatório, tanto que o relatório caiu, né? E ele teve que fazer um novo relatório e está dizendo que vai votar na terça-feira, mas o governo fez o que era certo, botar o pé na porta e dizer nós não podemos aceitar um absurdo desse que não vai resolver. Não, se resolvesse, né? Se as pessoas dissessem, vamos resolver. Aí vem agora para a história do endurecimento das penas. Quem não lembra, na década de 90, houve um endurecimento das penas de crime hediondo. As penas foram extremamente elevadas. O crime ficou mais perigoso. Ficou mais ainda poderoso. Então, não é apenas endurecendo penas. É outra conversa para enganar eleitor que não está ligado. Agora, ainda dentro dessa pesquisa, só uma observação dentro da pesquisa que mostra que houve um leve recuo da avaliação do governo por conta dessa declaração dele, do pessoal
dos criminosos e dessa história desse debate todo do terrorismo faccionado e tudo mais, e da ação da polícia lá no morro, que houve esse recuo, e também puxando ainda para esse relatório, que já estava pronto na gaveta, né, para fazer essa equiparação de faccionado com terrorista, a gente pode perceber que existe, de fato, o peso que vai ser a segurança pública no debate à eleição de 2026. Sim. Que isso aí vai ser o ponto que vai estar na tônica de todos. Vai ser uma eleição que vai ser a eleição primeiro da imposição da agenda. Por um lado, você vai ter a oposição querendo ser uma eleição de uma nota só, né, trazendo apenas a agenda da segurança, e do outro você vai ter o governo dizendo, não, a vida ela tem outras dimensões, a segurança é um problema, mas também nós temos que fazer uma avaliação do governo. E a comparação vai ser com o governo anterior. Sim. Né? Como era o que é que estava acontecendo entre 19 e 22 e o que é que mudou entre 23 e 26. Então vai ter primeiro essa questão aí da agenda. A oposição sempre dizendo só a questão da segurança, do crime organizado e da corrupção, o que não é novidade, é o mesmo discurso de sempre desse grupo político que não apresenta nada de novo, né? A direita cada vez mais é um tigre de papel, né? Eles não apresentam um projeto viável, né? O projeto é tirar o PT, tá, mas vai colocar o que no lugar? Porque aí quando a mãe está preocupada sim com a violência, a mãe está preocupada sim com a segurança do filho lá no território, mas ela também ela vai avaliar se ele tem educação, se ele tem saúde, se está recebendo o Bolsa Família, se está recebendo Vale Gás, se o Luz para Todos chegou lá para ele, se baixou a conta de energia, se ele está recebendo a própria questão do gás, a questão dos outros programas do governo, que às vezes as classes médias não percebem. Mas quem está precisando, quem está ali no cotidiano, está recebendo. Então, de algum modo, isso aí vai ser ponderado. Então, vai ser primeiro uma luta de agendas. Esse negócio de corrupção, eu acho que veio na descoberta do Brasil. Desde que o Brasil existe, que tem a corrupção. Eu fui assistir aquela série, não sei se vocês assistiram, do Collor de Mello. Sim, muito boa, muito boa. Muito boa. Mas é o que está lá, é o que estava lá, né? É o que é hoje, é o que foi no governo Bolsonaro, é o que é agora. Eu acho que tá... É o que vai ser. É o que vai ser, entendeu? Assim, não que corrupção é legal, que defender a corrupção, mas esse discurso de corrupção não vale só para vale para todo mundo. Até porque teve corrupção na compra de vacinas de um policial, em vez de comprar da Pfizer, comprar, né, insistir no policial, ali foi uma corrupção. Existiu a corrupção no governo Bolsonaro também no INSS, e outros. Então, assim, eu acho que esse discurso de corrupção não foi o PT que inventou a corrupção. Pois é, então... Não justifica nenhum tipo de corrupção. Não estou dizendo que o PT faz. Estou dizendo que não é, porque pro bolsonarismo, para a direita e extrema-direita, a corrupção é só o PT. E não é. A corrupção, infelizmente, está intrinsecamente ligado com os comportamentos políticos no Brasil, infelizmente. Um exemplo disso foi o que o Cid Gomes, senador Cid Gomes, falou naquela coletiva. Lembra que a gente até falou aqui? Sim. Que todo prefeito compra a emenda ou troca voto. Então, assim, e ele deu uma coletiva e isso rasgou para todo mundo, porque todo mundo sabia que as emendas parlamentares ou são vendidas ou são trocadas por voto. Cadê? Isso não é corrupção? Ficou por isso, né? E ficou por isso, né? O Ministério Público não foi atrás, ninguém foi atrás, nem a oposição foi atrás, né? Porque a oposição é tão anticorrupção, por que não foi atrás? O prefeito deve ter ficado muito feliz. Ele ficou preocupado na hora. Né? Ele vai contar. E depois, morreu. Morreu. Esqueceram, graças a Deus. Uma forma boa de você entender pesquisa é você fazer cruzamento das perguntas, né? Porque a pergunta isolada, você não entende muito por que caiu. E aí tem uma pergunta que diz assim: você tem visto mais notícias positivas ou mais negativas sobre o governo? As mais negativas continuaram 46% e houve uma queda de quem disse que viu notícias mais positivas sobre o governo. Então, se caiu as notícias positivas, de algum modo o ânimo da população vai acabar, né, dizendo que o governo está ruim. Então, há uma ligação intensa sobre isso, né? Outra questão interessante é quando pergunta sobre
a violência policial, né? Você ficou sabendo da violência policial? 98% das pessoas ficaram sabendo. Aí, quando pergunta, você aprova? No Brasil, 67% aprovam, 64% no Rio de Janeiro também aprovam. Então, olha o tanto de pessoas que aprovam aquele tipo de operação, né? Pois é, mas assim, vamos para aquela operação e peça aprovação. Morreram quase 150 pessoas, né? 120, né? 130 e tanto, né? 131. 120, foram 120. Foram cento e quase... tantas pessoas morreram. Acabou a ocupação? Pois é, não aconteceu nada. Acabou. Cadê os líderes? Não foi preso. O cara que era para sido preso. Aliás, ninguém que teve um mandato lá foi preso. Os cabeças não foram presos, né? Assim, polícia que combate esse tipo de coisa se usa inteligência, né? Hoje existe inúmeros equipamentos para fazer inteligência. Então foi um massacre, 121. assim, de pessoas, independente de ser bandido ou não, são pessoas, são vidas humanas, né? Que foram mortos e a ocupação continua e os cabeças continuam. Exatamente. Aquelas 100 e poucas pessoas, se todos eram bandidos ou não, aquilo ali são só soldados do crime. No outro dia, novos jovens estão sendo recrutados para fazer a mesma coisa. Porque o crime não precisa felicitação, não precisa fazer nada. Entendeu? Ele faz a cooptação dos jovens e tudo, e ali vai morrer um soldado e bota outro. Dá para entender, né? Porque, por exemplo, no Sul, 74% aprova, no Nordeste, 66% aprova. E aí, quando vai pensar, o posicionamento político, isso é importante. Quem diz que é lulista, 56% dos que se dizem lulistas aprovam o que foi feito. Quando você vai pensar em quem diz que é bolsonarista, 84%. Então, é ideológico, né? É propaganda política, né? Então é o que nós já... Meio que a gente já estava meio que desenhando. Não tinha o objetivo de acabar com a facção. Era, sim, se promover e arrumar uma base para político poder... e dizer que a extrema-direita é eficaz Isso. No combate à criminalidade. Ali foi uma ação pirotécnica, né, que chamou essa atenção para cima deles. Vejam, 67% das pessoas aprovam, dizem que a polícia não usou, não exagerou na força. Eu vi a cena, uma imagem de um rapaz arrancado a cabeça pendurada numa árvore. Então eu acho que isso é além do exagero. Não bastou matar, ele estava com perfuração de faca, com tiro e com a cabeça arrancada pendurada numa árvore. Precisa de tudo isso? Aquele rapaz tinha uma mãe. Sim. Né? Tem direitos, né? Por mais Tem que... direitos, vai ser preso. Vai tirar a liberdade dele, vai apagar o crime, mas você esfaquear, atirar e decapitar, gente, pelo amor de Deus, é uma barbárie. Mas olha só, quando é perguntado, você gostaria que tivesse uma operação igual no seu estado? 55% diz que não. Até porque, olha, João Paulo, Felipe, pobre, infelizmente, pobre, periférico e preto, ele é suscetível a esse tipo de violência. Entendeu? Só pelo fato desses três componentes. Como é que você vai aprovar um negócio desse que um inocente pode pagar por isso? Uma pessoa de periferia, por morar naquele canto, a gente aprova todo tipo de violência. A polícia pode chegar sem nem perguntar se você é ou não, o que você fez e não chegar atirando e matar cento e tantos. Vocês viram a fala daquele pastor? Sim. Né? Que fala isso, olha, preto correndo na operação é bandido. Sim. O Otônio de Paula. Sim. Lá do Rio de Janeiro. E o preconceito existe e ele é real, sabe? Então, assim, o preconceito contra o pobre, preconceito contra o preto, preconceito contra a pessoa periférica. Como é que você vai dar uma carta branca para um policial chegar atirando sem nem perguntar o que é a pessoa e nem ver o que a pessoa é? Exatamente, porque ninguém tem coragem, aliás, até uns tem coragem de dizer, mas uma grande maioria não tem coragem de se autodeclarar racista. Mas quando ele diz que, quando você vê que a maioria das pessoas que morreram são pretas e pardas, e as pessoas acham é isso mesmo, então isso é racismo. Não tem outro nome, né? Não tem outro nome pra gente chamar. E aí vamos ver como as coisas são construídas, né? Vocês são jornalistas, sabem que quando eu faço uma pergunta desse tipo, os traficantes são vítimas dos usuários?
Sim, a pergunta já. Olha o tipo de pergunta. 85%. É. Tipo, e não foi o presidente. É o que eu digo muito aqui, ó, a gente pode dizer a mesma coisa de uma maneira diferente. Se perder a classe. O presidente disse isso, mas depois ele se retratou, ele explicou o que ele estava dizendo, mas não, vai para pesquisa, essa pergunta, 85%. Então você veja que é isso aqui que abalou a imagem, né, do presidente, não foi, e também essa onda aí da violência, que dá para entender por que as pessoas estão assim, né, afinal de contas, e aí, quando perguntado se concordam com o Lula, que foi desastroso, 57% discorda. Então, é um absurdo, né, que a gente está vivendo um tempo desse, né, que o debate sobre direitos humanos, o debate sobre educação, sobre saúde, não está totalmente soterrado, e aí esse espaço ganha a população. Claro que a população está aterrorizada, a população quer de algum modo, e não podemos esquecer que o Estado, ele é o monopólio legítimo da violência. Então, se é para torcer por alguém, eu torço pelo Estado. Né? Já numa guerra entre o Estado e quem não é Estado, eu vou ter que torcer por aquele que pode fazer isso, né? Mas aí as pessoas não querem isso no seu bairro. Quando é no outro, lá no Rio de Janeiro, ok. Mas quando pergunta, é aqui no seu estado? Não, aqui a gente não quer, porque nós sabemos quem serão as vítimas, né? Então, essa queda, ela se explica por isso, por essa onda aí dessa nova boia de salvação aí que o Cláudio Castro conseguiu para poder sair aí das cordas, e aí vão tentar agora, de algum modo, e é o projeto de antifacções, que infelizmente não vai resolver muito o que é que eles queriam. Olha qual é a grande ideia do Guilherme Derrite. Ele, no primeiro relatório dele, ele queria tirar a Polícia Federal. Sim. Das investigações, que a Polícia Federal, antes de investigar, tinha que comunicar quantas milícias iam ser, lá no Rio de Janeiro, quantas milícias iam ser investigadas se tivesse que avisar. Avisar, nós vamos investigar você. Estão indo aí, viu? Presta atenção, e tá indo aí. Tá indo aí. O japonês da Federal vai bater na sua porta. Vai bater na sua de cartas. Então, a quem interessa tirar a polícia, que das polícias que nós temos, é a que é mais eficiente. 70% dos casos da Polícia Federal são resolvidos. Então é a nossa polícia mais eficiente, é a nossa polícia mais bem preparada, é a polícia melhor paga. Né? E apesar de toda interferência que foi tentada colocar no governo Bolsonaro, porque houve, né? É uma polícia que ela prende, que ela investiga todo mundo. Todo mundo, né? E aí, por que isso? Eu tenho muito respeito pela Polícia Federal. Democrático. Por exemplo, se essa lei que o Guilherme Derrite estava querendo passar tivesse valendo, aquela operação Carbono Oculto, que foi bater lá na Farinha Lima, não tinha acontecido. Não, jamais. Não teria acontecido. Porque a Polícia Federal não seria a Polícia Federal que iria investigar. Né? Então, E aí, o que é que está por trás? Os interesses. Né? Quando bateu na Faria Lima, então o grande berço dos grandes bilionários do Brasil, a galera que comanda o mercado financeiro, porque não se enganem, se a Polícia Federal continuar a fazer o que está fazendo, nós vamos ver as facções terminando nas altas rodas da sociedade. Né? Nas altas paneladas da alta sociedade, como diz o Falcão. Né? Terminando o que você disse como? Chegando lá. Mas já chegou. Não, mas vai chegar mais. E vai mesmo envolver figurões da República, vai mesmo envolver gente que está no poder, porque é lá que estão os líderes, não é no território. Já está infiltrado. Se você for num condomínio desses de luxo que tem Alphaville, não sei o quê, o líderzão da facção não está lá na favela, não. Ele está no condomínio de luxo. Porque o grande negócio hoje do crime organizado não é apenas... E ele não precisa nem estar no local, ele está em outro estado, em outro país, comandando tudo. Não é tráfico de drogas. É tráfico de armas e lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro, pôr de gasolina, construção. Então, que é o grande negócio. Por isso que essa preocupação tão grande de impedir que a Polícia Federal participasse, né? E o que é que a gente aprende com tudo isso? Que uma lei penal, ela não deve ser feita no oba-oba. Nós não podemos fazer populismo penal. Por momento, né? Populismo criminal, porque ao calor da opinião pública, a voz do povo não é a voz de Deus.
necessariamente, sabe? A opinião pública pode se equivocar, pode ser levada ao erro, né? Sem critérios de raciocinar o que está acontecendo, pode ir no oba-oba e dizer, não, a melhor forma mesmo... Pediram crucificação de Jesus? Exatamente. Né? Então... Tinha lá... Para salvar ou não, preferiram no oba-oba daquele... Sim, calor no momento. E crucificar Jesus. A voz do povo é a voz de Deus, já diria Barrabás, né? Exatamente. Então essa que é a questão, a opinião pública. Então, o Lula, ele é muito corajoso quando ele diz, essa operação não foi certa, essa operação foi equivocada. Ele não está dizendo o que o povo quer ouvir, né? O povo não, uma parte quer ouvir. Então, eu acho que a guerra continua sendo uma guerra de comunicação, mas as pessoas estão ligadas, né? Ninguém quer que a Polícia Federal deixe de investigar. A promessa é que até terça-feira da semana que vem aconteça uma nova votação desse projeto de lei, mas o Hugo Mota, que é tíbio, né? Uma tibieza, uma fragilidade, chegou ao poder em suas próprias forças e está aí, fica sambando de um lado para o outro, não é confiável, é um líder fraco, né? E entrega para ardiloso e entrega para os perdedores do debate a liderança do projeto que era do governo. Sim. Então você está vendo que é forma política legítima, mas não é justo que isso seja feito, mas é o que está sendo feito e a população tem que ficar muito ligada porque nós sabemos quem são os que vão morrer. Até para não ser manobrada, né? Para não ser manobrada, que nós sabemos quem são os que vão morrer. Sim, né? Exatamente. Essa mesma pesquisa Quest, que fez a avaliação do governo, também avaliou a disputa 2026. O cenário que chega mais próximo a Lula venceria em todas as situações, e o único que chegaria mais próximo a ele é Bolsonaro, que não deve ser candidato porque vai ser preso, né? Ainda estão contando com ele ainda. É outro absurdo, né? Ele está na pesquisa, né? Porque ele está inelegível. Mas ele está na pesquisa. Entra, né? E é quem chega mais próximo do Lula. Mesmo estando atrás, é quem chega mais próximo. E aí, já imaginou? Sua principal esperança não vai poder... O Lula continua na frente. Sim. Mas só que essa coisa que a gente discutiu agora há pouco também faz com que haja um pequeno abalo, mas ele ainda continua ganhando de todos. Em todos os cenários no primeiro turno, né? No primeiro turno ele ganha, vai para o segundo turno e ganha em todo o segundo turno. Então ele ganha em qualquer cenário, de primeiro e segundo turno. Sim. E isso significa o quê? Que tudo bem, as pessoas podem não querer que o Lula se candidate, né? A primeira pergunta que faz é qual é o papel de Lula nas próximas eleições. Aí pergunta, Lula deveria se candidatar à reeleição? 59% acham que não. Mas só nesse 59% tem os bolsonaristas. Então isso é um tipo de pergunta um pouco estranha, né? Tipo, o que significa o Lula não deveria se candidatar nas próximas eleições? São os lulistas que dizem isso, aí ele não traz o perfil de um por um de quem respondeu, né? E aí Bolsonaro deveria manter, mesma coisa do Bolsonaro, deveria manter a candidatura. 67% diz que ele deve abrir mão e apoiar outro candidato. Mas nesse 67% também deve estar o pessoal também do PT, da esquerda, que não quer contra Bolsonaro. Mas eu acho tão louco faz essa pesquisa contra Bolsonaro, quando ele não pode ser. Foi. E aí, inclusive, essa semana, a Damares foi até pedir autorização para conhecer lá a Papuda, para ver se a Papuda é digna de receber o Bolsonaro, onde ele vai ficar. Sim. É Papudinha, né? Agora que ele vai. Ele podia ir lá pra Tremembé, né? Ficar lá com o pessoal lá. Vocês já assistiram Tremembé? Pelo amor de Deus, também menos, né? Também é uma que ficam os famosos lá, né? É muito boa a série Tremembé, também vale a pena dar uma olhada. Quando você vai pra espontânea, e a espontânea é muito importante, porque é quando pergunta... Porque ela não vai induzida, né? Pergunta quem você vai votar e o nome que aparece vai ser lá. Em outubro era 19% pro Lula. Caiu para 14%. Então, realmente, tem aí no próprio eleitor lulista que está preocupado com a questão e uma verdade. O governo não conseguiu ainda dar conta disso. E falta menos de um ano. Falta menos de um ano. 11 meses para eleição. E não vai dar conta disso. Não vai acabar, não vamos nos iludir que pode ter a lei que a dureza não vai resolver, porque não é um problema apenas de lei, de polícia e de bala. É uma questão de décadas, né? Para se construir. Só que quando você vai ver os outros candidatos, o que aparece em segundo lugar é Bolsonaro com 6%. E aí, Tarcísio de Freitas com 2%, e daí para baixo, todo mundo com 1%. Então, olha a diferença do Lula para os outros, na espontânea.
Né? O Ciro aparece nesses 1%? Aparece, o Ciro tem 1%. Não, nessa pesquisa ele já nem pontua. Já não pontua. O Ciro, acho que é porque eles devem ter tirado o nome dele, não sei. Pode ser que tem. Não, aliás, ele não foi citado. Ele porque é espontânea, né? É espontâneo. Ele foi citado. E eu acho que pela própria fala dele, né? Que não é mais candidato, que não é candidato, então as pessoas fica que... essa dúvida, é governo, não é governo, é candidato. Mas o que chega no nacional é que ele não é candidato a presidente. Então ele acaba... As pessoas, alguém que poderia pensar no Ciro, não. Eu não vou falar o Ciro porque ele já tá falando aqui. Ele não vai, quem sou eu para dizer que ele vai, né? Não, é igual aqui no governo do estado, né? Ele diz, não vou. A gente, ele é candidato, ele tem que ser, é engraçado. E a intenção estimulada, aí temos 10 cenários, né? Então nós podemos ver aqui o cenário improvável, que é Lula contra Bolsonaro. E aí o Bolsonaro tem 27%, o Lula tem 32%, o Bolsonaro não é candidato. Quem se deu muito mal foi a Michelle, sabe? Foi. Nessa pesquisa que é ele com ela, como é que ficou aí o desempenho? O Lula fica com 31, a Michelle com 18. Né? Mas aí, juntando esse povo aí da Michelle, ela pega esse povo que está pensando no Tarcísio, que está pensando no Caiado, ela pega uma fatia desse eleitorado, né? O Tarcísio não aparece, né? Então, 31 a 18. Uhum. Quando vai para o Tarcísio, o Lula vai para 35 e o Tarcísio para 16. O Ciro pontua bem nos cenários que ele aparece, vamos lá. No cenário 1 ele está 8... estimulada, pessoal. Estimulada. 8, 9 no cenário 2, 12 no cenário 3, 10 no cenário 4. Os outros governadores... Ele está saindo até bem, né? Não, tá bem. O Ciro tem um bom recall. O Ciro tem lá ele tem essa porcentagem de votos, certamente, né? Porque como não vai ter tanta polarização, ele cresce um pouquinho, né? A polarização vai continuar existindo. Ele foi vítima disso em 22, né? E em 18 e 22 ele ficou ali no meio da polarização, tanto que em 22 ele cai muito e não tinha mesmo outra coisa que fazer em 22. Quando você coloca, por exemplo, o Tarcísio de Freitas, o Eduardo Bolsonaro fica com 27% no cenário 9. É outra coisa que eu não entendo. Como é que ele pode ser candidato se ele não pode nem voltar ao Brasil? Mas ele se coloca... se ele pisar aqui, ele vai preso, né? Pois porque tem um monte de prisão. Se ele vier para cá, ele vai ser preso. E preso ele não pode ser candidato. Tem um candidato novo, né? Que você tem testado pela primeira vez um partido, que é um novo partido, né? Que é o Missão, que é o MBL. O MBL agora tem um partido dele, chama Missão, e o Renan Santos é o candidato. Quem é esse Renan Santos? É o líder do MBL. Ele já aparece com 6% em um dos cenários e 3% Gente, em como outro é que esse cenário. criatura conseguiu pegar esse 6%? O MBL, a força do MBL. Pegaram só o pessoal dele. É a força do MBL. Tá? E aí, mais uma baixa no União Brasil, porque o MBL estava lá meio que uma incubadora lá, esperando o momento. O MBL, inclusive o líder, o Kim Kataguiri, né, vai todo mundo para Missão, que é esse novo partido, né, que tem no Brasil, que vai tomar um espaço aí desses liberais. Eu acho que esse partido ele vai ter muito voto, né? O MBL vai ter muito voto com o partido deles, com a ideologia deles, dentro de um partido. Eu acho que eles vão conseguir. E o domínio que eles têm das redes sociais, de como utilizar isso. Afinal, o MBL que começou tudo isso, né? O MBL que foi o primeiro grupo ali organizado, que começou a usar essas redes sociais. Então, eles são de direita, um partido liberal que vai estar lá, né? E aí, quando a gente vai para o segundo turno, então vejam, no Lula ganha no segundo turno. O melhor cenário do Lula é quando ele bate 39%. Quando é com o Tarcísio, quando sai o Ratinho, quando sai o Ciro. Então demonstra que quanto mais a direita estiver junta, mais fácil vai ser para o Lula ter um voto maior. Caiado? Bem, o Caiado, ele pontua 4, 5, ele aparece no cenário com 11% quando é só ele, quando ele é o único candidato da direita. Quando é ele, o Bolsonaro. Sai todo mundo da direita. Fica Lula, Eduardo Bolsonaro e Caiado, aí ele vai para 11%. Né? Isso também acontece com o Zema, quando vai Lula, o Eduardo Bolsonaro e Zema, também 12%. Então,
não vai ter uma candidatura única da direita. Vai ter a candidatura do bolsonarismo e vai ter essa candidatura da direita. Da direita. Dessa direita mais do centrão, né? Então nós vamos ter 3 candidaturas polarizando o negócio. Vai ser a candidatura do PT com Lula, alguém do bolsonarismo. Extremamente enfraquecido, né? Sim. Rejeições altíssimas, então a gente não dá para falar mais de polarização. Bolsonarismo e lulismo, volta para a direita e progressista. Sim. E aí com 2 na direita e um candidato único da esquerda. Né? Que aí racha eles e favorece a candidatura do Lula, né? Nesse cenário. Nesse cenário. O povo racha. E uma tendência muito... E aí quando a gente vai para o segundo turno, né? E aí a diferença do Lula cai para todos em relação às pesquisas anteriores, né? Mas mesmo assim, com Bolsonaro é 42-39. Então o Bolsonaro sobe, né? Vamos pegar aqui o gráfico que fica melhor a gente perceber. 3%, então o Lula era 46-36, agora é 42-39. Um cenário improvável, porque em 2026 o Bolsonaro vai estar lá na papudinha ou então na casa dele, né, se ele conseguir sair antes. A intenção para presidente em cenário com o Ciro Gomes também cai. O Ciro antes tinha 41-32, agora é 38-33. Né? O Ciro tem um desempenho pior do que o Bolsonaro ainda, né? Preso, o Ciro ainda fica pior do que ele. O Tarcísio de Freitas também dá uma subida, que antes era 33-36, 45-33, agora é 41-36. Mas o que eu quero destacar, o próprio Ratinho Júnior também cresce, então você vê que teve mesmo deu certo a estratégia. Sim. A direita respirou. Sim. Deu certo para se colocar como candidato. Mas o pior de todos os candidatos é a Michelle Bolsonaro. Né? Quando ela vai com o Lula, ela sobe um pouquinho, mas a diferença é maior, de 44-35 pró-Lula. Né? Porque eu acho que a Michelle Bolsonaro não é candidata dos filhos do Bolsonaro. E não do bolsonarismo, né? Não do bolsonarismo, entendeu? É mulher, né? Né? Então, como assim, né? Eu vou votar numa mulher para poder ser presidente da República, né? Mesmo sendo a Michelle Bolsonaro, né? Até que eu acho tanto que ela não representa tanto, que teve aquele vídeo, ela lançando a vereadora aqui, e foi meio que ignorada essa posição, né? Assim, sim. Eu acho que ela não tem esse apoio nem dos filhos e nem dessa ala mesmo bolsonarista. O próprio Eduardo Bolsonaro cresce, no anterior era 22, agora é 28. Era 45-22, agora está 41-28. Então, em todos os cenários, o Lula oscila para baixo, os candidatos da direita oscilam para cima, mas ainda com a liderança do Lula para ganhar no segundo turno. Porque eu acho que o que as pessoas pensam assim, eu queria que fosse um outro candidato, eu não queria que o Lula fosse o candidato, mas quem é que eu vou colocar no lugar do Lula? Aí eles olham para o lado, aí vem que, não, melhor, eu não gosto do Lula, por mim o Lula não era candidato, mas por enquanto eu vou manter esse aqui mesmo para garantir as conquistas. Eu acho que esse é o cálculo que o eleitor faz. Ele até desaprova o governo, mas quando ele vai botar o que é que eu vou colocar no lugar, a direita vai ter que ter um projeto. Não vai ser só, não vai conseguir convencer as pessoas apenas com esse discurso de violência, corrupção e temos que tirar o PT porque o PT é a causa de todos os males do Brasil. Esse é um debate que talvez colasse ali em 2018, em 2014, mas agora as pessoas já entendem o que está acontecendo e as pessoas querem políticas públicas, querem projetos, querem melhorar de vida, né? Fazer da política um lugar onde possam ter esperança de poder seguir a sua existência. Então, não é apenas com um discurso vazio que vai resolver, que vão conseguir tirar o PT do poder. Vai ter que ter um projeto melhor do que o do PT. Eu acho que isso é algo muito importante, sabe, que deveria acontecer. Mas eu acho que está difícil. O Renan Santos, como eu falei para vocês, do Missão, né, o nome do partido dele, ele já pontua 25% no segundo turno. Então, é aquela coisa, eu contra o Lula, eu vou ter 25%. Assim, né? Mas se a pesquisa for, daqui 2 candidatos, o Lula e o Felipe Klisman, você vota em quem? Tu vai ter no mínimo 20%. Quem não quer o Lula, vota em ti, Felipe. Quem não quer o Lula, vota em ti. Mesmo tá vendo? Então, tem chances de conseguir um partido aí. Qualquer partido aí, feito o partido da Caponga. O partido da Barca Furada. Meu Deus. Mas, um dado interessante dessa pesquisa também é o seguinte, o Brasil hoje, qual seria o melhor resultado da eleição? 24% diz que deveria ser um nome nem ligado a Lula, nem a Bolsonaro. Então, 1/4 das pessoas não querem mais saber
Lula e Bolsonaro, né? Nem de quem está no redor, nem de quem está ali. 23% diz Lula ganhar de novo, 17% alguém de fora da política. Então tem 17% que olha, alguém de fora da política. Eu penso. Esse pessoal aí que decide a eleição. Esse pessoal que decide a eleição. Esse pessoal aí que vai decidir a eleição. É o pessoal que quer um nem outro, mas chega na hora H, vai ter que escolher. Sim, e alguém de fora, mas vai ter que escolher. Por isso que eu penso que o grande candidato. Claro que a gente não tem como prever, né? Mas pela tendência, eu penso que o grande adversário do Lula a gente não sabe quem é ainda. Ainda vai aparecer, vai ser alguém que vai ser um outsider, que vai dar um nó nessa direita aí. Ninguém vai querer votar nele, é ele que vai. E isso é um risco enorme, né? Porque uma coisa é você, eu não queria que... Porque uma coisa é você ter críticas ao Ronaldo Caiado, mas você sabe quem é o Ronaldo Caiado. Outra coisa é você ter aí um outsider, alguém que vem de fora, que vai tomar essa direita, vai polarizar contra um tipo de Pablo Marçal, né? Que pode aparecer. Tá aí, os números estão dizendo Fernando Collor. O Fernando Collor. Um caçador de Marajá, vamos arranjar outro mito. Então, um caçador de faccionado. Né? Exatamente. Aí, 15% diz que o Bolsonaro voltar a ser elegível e vencer. Então tem uma galera que ainda acha que esse seria o melhor cenário. 11% alguém apoiado pelo Bolsonaro e 5% deveria por alguém apoiado pelo Lula. Então, na esquerda está dado. As pessoas querem o Lula. Não tem outro nome. Não tem, se for outro nome, perde para qualquer um. Então é o candidato e é a última candidatura do Lula. Então a esquerda mostra que não tem projeto de construção social. Tem o Lula. E se não for o Lula, a esquerda está muito enfraquecida. Inclusive, o Gessé de Souza esteve aqui semana passada, lançando um livro Por que a Esquerda Morreu. Muito interessante, que é a continuação do livro dele, O Pobre de Direita. Tem algumas teses lá que eu até não concordo, mas no cômputo geral é um livro muito bom para você entender o que é que está acontecendo no Brasil, né? Que o discurso de esquerda já não mais consegue sensibilizar as pessoas, é o Lula. Né? O Lula que está segurando a onda. E também um alerta para os candidatos aqui da oposição no Ceará. Porque, veja só, o bolsonarismo é muito pouco apoiado. No Nordeste, quando você vai para o Nordeste, alguém apoiado pelo Bolsonaro tem 8% de chance de vencer. Né? O Bolsonaro voltar, 8%. Lula ganhar de novo, 37%. Então, a vida da oposição no Nordeste contra o PT, contra o Lula, não vai ser fácil, não. É difícil. Né? Vai ser muito... E mais uma vez vamos sofrer xenofobia. Que não sabe votar. Não sabe votar. Ainda mais que esse racha da direita aqui no Ceará, a gente pode falar um pouquinho daqui, né? O senador Girão vai lançar a candidatura no fim desse mês. Né? Não abre mão, ele disse que é o candidato conservador, já está fazendo uma crítica muito... E acho que ele realmente é o candidato conservador. Ele tem razão. Ele tem razão. Ele é... Eu tenho total isenção para falar isso. Ele tem razão do que ele está falando. Né? Ninguém vai... Não, se tem força para ganhar é outra coisa. Né? Não, mas ele pode se colocar como ele se colocar o candidato. Representante da direita. Da direita, conservadorismo, ele é realmente. Da direita e da coerência política, né? Coerência. Da coerência. Olha, pode até não concordar, mas que ele tem mantido a coerência. Você pode não concordar com as ideias dele, mas ele está sempre no mesmo lado aí desde sempre, né? E então vai ser muito difícil esse tirar o PT no Nordeste. Né? Ganhar da esquerda no Nordeste vai ser muito difícil por conta dos próprios... Um ano antes da eleição, então... quando você vai ver também sobre se é lulista, se é bolsonarista, o melhor resultado da eleição para os lulistas é Lula ganhar. Já para os bolsonaristas, tem ainda 55% acha que o Bolsonaro tem que voltar a ser elegido e vencer a eleição. Né? Então, vamos passar para outro assunto. Bom, e só a rejeição? A rejeição de todos está diminuindo um pouquinho. Né, da direita e do Lula aumentou um pouco a rejeição. Então deu certo a estratégia de fazer de cadáver palanque, mas não sei até quando isso aí vai gerar, porque o governo está atento e o governo vai de algum modo tentar virar novamente esse jogo, mas eu acho que é só momentâneo isso. Vai vir o Natal, vai vir o Ano Novo, só não esquecer das coisas, vai
né? Vai conseguir comprar a ceia, que os preços estão menores, diminuir o preço na gôndola, não está tão alto. Claro que os insumos estão muito altos, o Natal está tudo muito caro, mas aquela percepção de que a inflação é a menor inflação dos últimos anos, das últimas décadas, de inflação acumulada. Então, de algum modo, o cotidiano vai acabar virando esse jogo. Mas assim, vai ser uma eleição muito apertada, muito, 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 porque eu acho que vai ser apertado, eu acho que vai ser muito violenta. Violenta, vai ser muito violenta e muito baixa, sabe? Baixa. Muito baixa. Um tipo de eleição que a gente... Porque já estamos com um ano e já está acirrado demais para nem ter começado o jogo de fato. Sim. Para nem estar definido, né? Sabe, assim, tá muito, as pessoas estão muito... Eu concordo. Violentas e agressivas. E vai ser a primeira eleição que a gente vai ter aí com a IA, né? Sim. De verdade, né? Eleição nacional com a IA funcionando, com a IA podendo criar vídeos reais, né? Quem pode pagar pelas grandes IA já conseguem fazer isso, né? É caríssimo. Você ter o máximo, por exemplo, do ChatGPT, o máximo do Manus é coisa de 2.000, 3.000 por mês, né? Então, mas tem gente que tem dinheiro para pagar, os partidos vão ter dinheiro para pagar e vão colocar isso na mão das milícias digitais, vão colocar isso nas militâncias, né? E vamos ter coisas que a gente nunca viu. Gente, realmente. Eu fiquei horrorizada. Me disseram, eu descobri tem um mês, agora eu não tô mais nem dizendo alô quando eu não conheço o número. Me disseram que esses números que a gente recebe, além de ser computador, tem golpistas que pegam a sua voz, quando você diz alô, 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 o golpista pega a sua voz para da sua voz fazer a fraude com você. Meu Deus, nem alô você pode mais dizer. Desliga. Se for desconhecido, rejeita. Eu não atendo o telefone. Rejeita. Se você quiser falar comigo, você não consegue Mas falar comigo. Eu tô quase, se eu não conhecer agora, eu nem dou alô, eu fico calado ouvindo o que tem a dizer, porque você não tá ligando, né? Com medo, gente. Quer falar comigo, manda um e-mail ou manda um WhatsApp. Se não tiver, procura um e-mail, procura lá qual é o meu e-mail institucional e manda, porque senão não fala. Vamos mudar de assunto. Eu vou falar uma besteira que eu Pode falar aqui agora. De um prefeito, acho que foi um prefeito no sul do país, que foi tão polêmico que ele fez um apartheid, ele fez um decreto lá, sei que ele foi uma declaração. Prefeito de Florianópolis. Que não podia chegar lá gente desempregada e gente que não tem moradia, uma coisa assim. Que coisa doida foi essa? Tinha até um serviçozinho ali na aeroporto. Vai ter agora, na rodoviária. Visto para entrar em Florianópolis. Na rodoviária, ele estava meio fazendo. Um visto para você chegar na rodoviária. Você não pode estar desempregado. Não pode, tem que demonstrar as condições de se manter. Gente, que país é aquilo? É o país? É outro país, Florianópolis? Meu Deus do céu. Totalmente inconstitucional, né? Não, porque tira o direito de vir. De vir no Brasil. No Brasil, o direito de vir visto para Florianópolis. É um direito à cidadania, né? Do cidadão ir para qualquer parte do país, entrar e sair de qualquer cidade sem ter que ficar prestando. Mas ele fez isso e... Não, mas ele não é que filma, ele fez isso, fez a propaganda. Não basta fazer, tem que divulgar a imbecilidade. E agora na rodoviária nós temos esse serviço, divulgando como se fosse um grande programa do governo e tal. Aí vamos falando em imbecilidade para completar. Vamos no bloco dos imbecis. O Trump saiu com a declaração que vai limitar, restringir o visto de gordo e de diabético. Para entrar no país. Então eu acho que até ele próprio não precisa diabético mais gordo, ó. Vai ter que sair de lá. Né? Que é isso, hein? O que está acontecendo com as pessoas? O nome do prefeito é Topázio Neto. Topázio, ele topou realmente. Topou mesmo. Não é uma pedra nada preciosa isso aí. O Trump é isso, né? O Trump, ele tá aí tentando de algum modo recuperar a baixa credibilidade que ele tem dentro dos Estados Unidos. Uma popularidade em queda, né? Isso, a eleição do prefeito de Nova York mostra isso, né? Um muçulmano de esquerda, né? Então, de algum modo, a cidade lá do Trump demonstra que a política que ele está realizando não é a política que os americanos esperavam, porque não está melhorando a vida das pessoas, né? Não está trazendo o desenvolvimento econômico e social que eles esperavam. Então, o governo do Trump é um governo, infelizmente, fadado a fazer muito mal. Ainda falta muito para esse governo terminar.
mas a popularidade dele só cai lá nos Estados Unidos e as últimas eleições demonstraram isso, que ele teve principalmente a de Nova York, que é muito emblemática, que elegeram o contrário do Trump, um imigrante, né, socialista. Então isso é muito importante para ver como a democracia ela causa as doenças, mas ela também traz os remédios. De Nova York, dos Estados Unidos, direto para Fortaleza. Na Escala. última quinta-feira, o vereador Adair Júnior fez um pronunciamento bem interessante. Sim. Dentre os pontos que ele falou nesse pronunciamento, ele falou sobre o PDT, sugeriu para o vereador PPCL que ele pegasse o rumo dele, né? Siga seu rumo. Porque ele não está hoje dentro de um partido de acordo com as diretrizes do partido, então ele disse que o PDT tem que ter uma cara, e ele falou assim, vereador, pegue o PPCL, deve pegar seu rumo, que assim, quase convidado a se retirar, né? Assim, você ouviu, Felipe? Ainda esse ano eu vi uma parte, né? Ainda esse ano, enfim, antes ele ir para a parte política, ele falou da questão pessoal, que respeitava, tinha um certo nível de amizade, se dava bem, mas que no âmbito político, o PPCL estava totalmente... Mas falou do Antônio Henrique também. Sim. Né? Falou do Antônio Henrique. Aí o Antônio Henrique chegou na sessão. Pouco tempo depois, o Antônio Henrique chegou na sessão. Nos conte. Pois é, ele chegou lá, achei bem interessante. Não sei se o irmão, né, o Jânio... O Jânio Henrique. Se o Jânio Henrique passou um WhatsApp avisando. Vem aqui resolver isso aqui. Você tem coragem de ter na sua frente. E teve, né? Quem vai intimidar daí o Júnior? Meu Deus do céu. É difícil. Também tô brincando, não sei se a intenção foi essa, mas que ele falou, realmente ele falou. Sim, recado. Não foi desrespeitoso, mas ele disse que o PDT tem que ter oposição e que ali na cana o PPCL não era condizente com o PDT. E outra coisa interessante que ele disse, João Paulo, que o PDT, que ele defende que o PDT tenha candidatura própria em 2026 ao governo do Estado. O Adair Júnior foi? Adair Júnior. Isso na sessão de quinta-feira. O PPCL respondeu, né? Disse que ia ficar, né? Que não... É porque agora não é o momento de ninguém sair, né? Tem que esperar a janela. Tem que esperar a janela partidária. Porque quem sai agora pode perder o mandato, né? Apesar de não ser tão rápido. E a janela dos vereadores não é ano que vem. É só na eleição de vereador, né? Então eles vão ter que... Eles não têm janela para mudar agora, né? E, assim, eu acho que... Porque só a janela partidária do próximo ano, acho que em abril, maio, é para quem vai concorrer a deputado. Isso. Então, não tem como ele sair. Não é verdade. Né? Assim, por vontade própria. Ele vai... Eu penso que vai haver um acordo aí, né? Mas ele pode aquelas situações, né? Que ele se sentir perseguido dentro do partido, ou houver a fusão, né? Sim. Aí ele pode, se ele né? entra, começa essa perseguição, né? Mas eu penso que vai ter um acordo aí para poder, de algum modo, eles saírem, né? E ele falou que não é só o vereador, os deputados também, que estão no PDT, que eles querem... Eu acho que isso é correto. Eu penso que isso é correto porque um partido tem que ter uma direção partidária. Claro que o pluralismo dentro do partido, a democracia interna é fundamental, que tem várias correntes, vários debates, mas uma vez questão fechada, o partido tem que caminhar junto, porque senão não é partido. Né? Senão não... Até porque, pela legislação eleitoral, o mandato é do partido. O mandato é do partido. Porque o candidato político é eleito com fundo partidário, então o mandato é do partido. É um caminho interessante, né, de cobrar. Eu também compreendo o lado dos que não querem sair, porque eles disseram, a gente estava aqui, a gente foi eleito no partido, nós estávamos do lado, éramos oposição ao PT e agora o partido muda de opinião e como é que eu fico, né? Então, de cima para baixo, né, um acordo de cima para baixo, é o que eles colocam, mas tem que haver fidelidade partidária, não tem como. Uma das coisas mais sérias da democracia são os partidos políticos, né? Uhum. Não é à toa que o Gramsci chama o partido político de o príncipe moderno. É através dos partidos políticos que a gente consegue caminhar na democracia, numa democracia tão plural, né? Numa democracia de massas. Não tem como a gente abrir mão dos partidos políticos. Principalmente um partido como o PDT, né? Que tem uma história, que tem uma força, mas é uma questão que, digamos que ambos têm razão, sabe? Tanto tem razão o Adair quando quer que eles saiam, como tem razão eles também, nós vamos ficar e vamos tensionar
dentro do partido para construir partidariamente. Por isso eu penso que nem a expulsão deveria ser, e nem também eles continuarem como estão. Eu acho que o meio termo aí, Consenso. um acordo, né? Para tudo bem, já que você não quer ficar, você sai, vamos seguir, foi uma escolha do partido, estava no cálculo que nós iríamos perder vocês mesmos. Claro que para os deputados é mais fácil, eles podem sair para os partidos que quiserem, talvez União Brasil, PSDB, PL, não falta lugar para acolher os deputados do PDT, que ainda estão lá, né? Mas o próprio PSB também, alguns podem ir para o PSB, então vai ter uma debandada geral, né? O PDT vai voltar a ser pequeno como ele era no Ceará, já voltou, né? Mas vai ficar cada vez menor, e aí o PDT, eles sempre salvou tentando ser na órbita do PT, né? Para poder, de algum modo, se manter ainda como um partido progressista, porque se o PDT abre mão de ser um partido progressista, aí eles saem, pronto, aí eles perdem a história e perdem a própria razão de ser, né? Porque o PDT nunca foi de direita, né? O PDT ele era oposição ao PT, isso é uma coisa. Outra coisa é você assinar e fazer campanhas e ter discursos de direita que não cabe ao PDT. Isso aí fica para os partidos de direita, né? Que estão se fortalecendo cada vez mais. Ainda dentro do discurso do Adair, do pronunciamento, e para encerrar esse tema, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, que ele não falou isso, mas o pronunciamento dele foi nesse sentido. Porque eu penso diferente de ti, porque a gente está em campos opostos, você não precisa ser meu inimigo. Ele fez um pronunciamento, nesse mesmo pronunciamento, uma palavra de solidariedade, de carinho ao deputado Reginaldo, sargento Reginaldo, que está numa luta, né, pelo restabelecimento da sua saúde. São de campos opostos, mas ele disse, é meu amigo, e estou aqui torcendo e rezando para que você se restabeleça. Então, assim, deveria ser um exemplo para quem está se degladiando, que apesar de você estar em campos opostos, ou você pensar diferente na sua ideologia, você não precisa ser inimigo, você pode ser amigo e respeitar, que isso é que é o importante da democracia, é por isso que tantas pessoas lutaram e sofreram para a gente chegar nesse patamar. E desde já também, desejo o restabelecimento da saúde do deputado. Tomara que ele se restabeleça logo, né? O Reginaldo, ele foi de uma hora para outra, né? Sim. Caiu lá. Ele teve pouco tempo, já teve aqui nesse ano, comemorando, teve aqui com a gente, né? foi. Que estava bem e tudo, e aí agora teve essa recaída, e vamos torcer que ele se recupere logo. Inclusive ele participou, acho que mesmo do hospital ele participou de uma sessão essa semana na Assembleia, então é um deputado muito participativo, uma voz, né? Sim, ele é um deputado de oposição, tem a ideologia, mas ele é um deputado respeitoso. Sim, sim. Sabe, ele faz um debate dentro do que ele acredita, mas com respeito aos adversários dele. É muito bacana isso aí. E só uma questão que tu falou, eu acho que o PDT lançar um candidato ao governo, né? Tá, se é numa perspectiva de reconstrução do partido, né? De fazer o partido reaparecer com a outra cara, com outra roupagem, sendo até linha auxiliar ali, né? Do PT na campanha, para ser aquele cara que bate sem ser o próprio, né? O próprio petista, sim, né? Eu acho que é uma estratégia que pode ser interessante nesse sentido, né? Não, aí não importa. Então, mas aí pode ser o presidente que esteve aqui conosco. Eu me lembrei, sabe de quem? Chupa aqui para sair Jorge Lima, que era o candidato auxiliar da Eva do Leitão. Pode ter um Jorge Lima. Pode ter o Jorge Lima. Né? Mas o PDT ele sempre teve candidaturas pequenas, né? Eu lembro quando o professor Pedro Albuquerque era o candidato do PDT, né? Brisolista histórico, tradicional, então sempre teve essa construção. Então penso que, se é nessa perspectiva, eu acho que é importante para mudar o ar do partido. O Iraguaçu Filho, né, que é o presidente do PDT. Pode ser o Iraguaçu Filho, pode ser alguém lá que ainda fique por lá, o próprio Adair Júnior, né, que ele quer ser. Mas dizem que ele vai para candidato federal, né, que ele vai assumir o André Figueiredo, que estão falando lá nos corredores políticos, é que o André Figueiredo vai tirar uma licença
Ele vai passar uns meses, ele é daí na Câmara dos Deputados, Pode e ser. que pode ser um candidato a deputado federal em 2026. É o que está isso aí. na Rádio Corredor, é o que está circulando, é isso aí. E tem muitos desses vereadores que vão ser deputados federais, né? Porque candidatos a deputado federal, deputado estadual, porque pode, não perde o mandato, Não perde continua, mandato, pode ser continua, candidato, puxa voto, puxa né? voto, puxa né? voto, então é uma estratégia. Estratégia. Acho que é uma estratégia que interessante, sabe? Não é uma aberração. E claro que não é para ganhar, é para poder a política de construção, né? Pensando no ano que vai vir depois, as eleições que vão vir depois, né? Tem mais algum assunto que a gente esqueceu? Por mim tá E aí? tudo certo. Não, tudo. acho que João Paulo. essa semana foi isso, né? Vamos ficar aí no desenrolar da próxima semana, da questão de como é que vai ser esse PL das facções, antifacção. É fundamental para o país, mas que fosse feito um discurso sério, um discurso técnico, né? Um discurso político e não apenas arenga para conseguir voto em 2026. Então, nos acompanhe aí pelos nossos canais. Até a próxima. Até a próxima. A próximos endereços, né? Aí. YouTube, TV. Qual é o YouTube, Felipe? TV Você ANC, sabe? TV ANC. Spotify? A ANC Entrevista. Ou Também. a gente pode estar em alguma rádio aí do interior. Com Eu sei que a certeza. gente está em Viçosa e tem algumas outras que a gente Tem, está. a gente tá também Deputado Irapuã Pinheiro, Deputado lá na Irapuã Tataíra Pinheiro. FM. A gente tá espalhado por aí no rádio Vamos também. lá. E no Instagram, né? E no Também. Instagram, Instagram. os cortes, né? Esses cortes, muito bem. Esses cortes. Né? Pessoal, Cara. ajuda, compartilha. Curta, se inscreva. Tudo, se inscreva, dá o sininho, bate o sininho. Tchau, pessoal. Até o Tchau, próximo tchau, encontro. até mais. Até mais.